O ano é 1984, o cinema está no auge dos assassinos mascarados dos filmes slashers. Já passamos por 4 Sexta-feiras 13, 3 Halloweens e mais um monte de outros filmes do estilo. Mas essa altura do campeonato, um novo nome de peso ainda tá pra surgir. A Hora do Pesadelo, possivelmente uma das franquias mais conhecidas do terror. Originalmente idealizada por Wes Craven depois de ler uma matéria de jornal sobre pessoas que morreram misteriosamente enquanto dormiam e criaram o personagem Fred Krueger baseado nos medos que tinha quando criança. A franquia já teve 9 filmes, incluindo um crossover com Sexta-feira 13, além de uma série de TV antológica e spin-off, e mais aquela grande quantidade de tudo mais que sempre tem, não é? Então nós temos um assassino característico que ataca no mundo dos sonhos, e que é uma premissa ótima, mas será que ela segura por 9 filmes? Nesse vídeo eu vou analisar rapidamente cada um deles e fazer um resumo da filmografia da Hora do Pesadelo. Ah, esse vídeo obviamente tem spoilers, então prossigam com cautela. A Hora do Pesadelo. Dirigido e escrito por Wes Craven, o primeiro Hora do Pesadelo conta a história de um grupo de jovens que começa a ser perseguido nos seus sonhos por Fred Krueger, um misterioso homem queimado com dedos de faca. Nancy, a protagonista, percebe que não vai conseguir a ajuda de seus pais ou de qualquer adulto no geral e precisa arranjar um jeito de parar o assassino. Pontos positivos. Obviamente o Fred Krueger. O visual dele é ótimo e icônico e o Robert Englund dá uma personalidade única pro personagem. Efeitos práticos muito bons. A direção e a fotografia criam uma atmosfera de sonho no filme todo, fica difícil saber o que é real e o que não é. Várias cenas memoráveis e icônicas nesse filme, sem falar de algumas cenas bem tensas também. O roteiro é ótimo, os personagens são bons e a ideia geral do assassino nos sonhos é muito boa. O Fred móvel! A atuação do Johnny Depp aqui tá boa antes dele ser engolido por uma cama e começar a vomitar uma enxurrada de filme porcaria. Pontos negativos. Os efeitos nessa cena são meio toscos, o Fred tá parecendo um boneco de posto. Isso aqui é obviamente um manequim. Essa adolescente tem claramente 24 anos. Os erros desse filme são muito poucos e parte do charme dele. Ele é obviamente um clássico do terror, não tem nem o que falar. Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Dirigido por Jack Schroeder. A história desse filme segue Jesse, um jovem cuja família acabou de se mudar para a casa da rua Elm. O roteiro procede em cagar pro primeiro filme e fazer o Jesse ser possuído pelo espírito do Fred para matar uns caras. Sério, gente, o Jason demorou 9 filmes para apelar pra possessão e vocês fazem isso logo no segundo? Pontos positivos. A direção de arte desse filme é bem legal, quase todos os planos têm alguma coisa verde e vermelho para marcar bem a presença do Fred. O próprio Fred Krueger, principalmente a maquiagem. Os efeitos de body horror nesse filme são muito bons. A introdução do ônibus escolar é tão sem noção que é ótima. Aliás, isso podia ser o slogan do filme de uma vez. Pontos negativos. Vamos começar com o nome, Vingança de Fred. Mas o Fred não ganhou no primeiro filme? Ele precisa se vingar? De quem ele tá se vingando? Das pessoas que queimaram ele? Ele já não fez isso no primeiro filme? Ele tá se vingando desse cara. Mas ele é novo na cidade. Nenhum desses personagens apareceu antes. Esse título é uma farsa. O roteiro é horrível, ele quebra a continuidade e caga pro conceito do Fred e dos sonhos que foi estabelecido no primeiro filme. Tem muito diálogo expositivo, ainda mais com o diário conveniente da Nancy. Vocês não lembram do diário da Nancy que ela claramente carregava no filme original? Isso não aconteceu. Esse filme parece um reciclado de ideias de filmes de terror melhores. A coisa mais interessante desse filme é a temática gay implícita. A teoria diz que o Fred representa a homossexualidade reprimida do personagem principal. E pra falar a verdade, isso faz mais sentido que a história normal do filme. Por exemplo, quando o Fred atrapalha o principal a ficar com a menina em uma festa e ele imediatamente corre pra casa do melhor amigo e pede pra dormir no quarto dele. Ou aquela cena em que o Fred faz ele ir para um bar gay durante a noite, onde ele encontra o professor de educação física vestido de sadomasoquista. E aí o Fred acaba matando o cara pelado no chuveiro. De qualquer jeito, A Vingança de Fred é um filme fraco, mas que tem momentos absurdos o suficiente pra ser uma trecheira. Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, dirigido por Chuck Russell. Esse filme se passa 6 anos depois do primeiro, e a protagonista é Kristen, que é uma jovem que está em uma instituição psiquiátrica, na qual os pacientes estão tendo pesadelos com o Fred. Para ajudar eles, o médico responsável pede ajuda de Nancy Thompson, do primeiro filme, que agora é uma terapeuta ou alguma coisa parecida. Nancy descobre que a Kristen e os outros jovens têm poderes no mundo dos sonhos, que podem ser usados para lutar contra o Fred Krueger. Pontos positivos. O roteiro é meio maluco, mas ele lida com o mundo dos sonhos e os poderes de um jeito bem maneiro e verossímil. Tem vários visuais bem legais nesse filme. Os personagens são muito bons e todos os atores estão muito bem aqui, o que inclui a Patricia Arquette e o Lawrence Fishburne, além da Heather Langenkamp e o John Saxon, reprisando seus papéis do primeiro filme. O Fred também tá ótimo aqui, no ponto perfeito entre o ameaçador do primeiro e o galhofa dos próximos. Os efeitos especiais são quase todos muito bem feitos. A história do Fred é explorada mais e tem uma das melhores frases da franquia. A música que o Dokken fez pra esse filme é muito boa. E sério, vamos parar um momento pra falar do vídeo, que faz um corte diferente do filme pra parecer que a principal tá
tá reagindo ao solo de guitarra do George Lynch. E esse vídeo ainda termina com o Fred Krueger acordando com medo, mas até aí quem nunca teve pesadelos com o Dokken, não é mesmo? Pontos negativos. Essa personagem babaca que desaparece da história no terceiro ato. Geralmente esses personagens existem pra gente ficar feliz quando o assassino mata eles, mas esse filme me negou isso. Esse esqueleto em stop motion ficou meio tosco. Eu acho que o mating que eles fizeram não encaixou direito com o filme. Todo aquele lance de enterrar os ossos do Fred Krueger é genérico demais pra um filme desses. No final do filme, o lance dos poderes acabou sendo meio inútil. Eu preferiria que os próprios jovens derrotassem o Fred ao invés do doutor médico com uma pá e água benta. Hora do Pesadelo 3 é provavelmente o melhor da franquia depois do primeiro, e ele seria uma ótima trecheira se ele não fosse um filme legitimamente bom. A Hora do Pesadelo 4, Mestre dos Sonhos, dirigido por Renny Harlin. A história de O Mestre dos Sonhos segue diretamente o filme anterior. Kristen e seus amigos voltam a ser assombrados por Fred depois que ele revive porque um cachorro mijou fogo no lugar onde ele estava enterrado. Isso é real, isso aconteceu. Pontos positivos. A história é completamente absurda, de um jeito bom. A Kristen morre, mas passa o poder para sua amiga Alice, que agora, por algum motivo, absorve as habilidades de quem morreu para lutar contra o Fred. Tem alguns cenários e visuais maneiros, como de costume. Tem umas cenas com efeitos legais e algumas ideias boas aqui e ali. A música tema desse filme é o hip hop, no qual o Fred canta uns versos. Stay ready, 'cause you know who's back. Freddy. Pontos negativos. Esse filme mata os personagens que a gente já gosta no começo pra focar em um monte de caricaturas. Aliás, em questão de atuação, esse filme inteiro tá mais pra lá do que pra cá. O roteiro cai em uma fórmula bem repetitiva, bem rápido. O final desse filme é uma merda. A menina fica o filme todo absorvendo poder pra porra nenhuma, porque no final a fraqueza do Fred é um espelho por causa de uma rima ou alguma coisa assim. Ainda bem que o Fred nunca encontrou espelhos antes, não é mesmo? Não... talvez esse seja um efeito colateral de reviver com um cachorro mijando fogo. O Mestre dos Sonhos não é um filme bom como o anterior e nem tão trash quanto os que vêm a seguir. Ele fica em algum lugar no meio. Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred. Que bosta de tradução. Dirigido por Stephen Hopkins. A história desse filme é que... segurem essa. O Fred consegue literalmente renascer do fantasma da mãe dele e volta para se vingar de Alice. A diferença dessa vez é que Alice está grávida e o Fred começa a aparecer misteriosamente enquanto ela está acordada. Pontos positivos. Uma ideia legal que é... o Fred ataca a principal quando ela está acordada porque o feto dentro dela está dormindo. Os cenários dos sonhos são um destaque aqui. Principalmente o final, que tem umas escadarias, aquele estilo Asher. E ele tem uns efeitos bons na maior parte. Como de costume, tem sua parcela de cenas tragicômicas. As cenas do menino viciado em quadrinhos são as melhores, elas têm um design e um visual muito distintos, além de ter o Super Fred. Pontos negativos, as atuações são bem ruins. Tem umas cenas de montagem rápida com planos aleatórios, cheios de efeito que chega a dar dor de cabeça. O filme todo é exagerado, até as cenas que se passam no mundo real são um pouco críveis e... aquilo é uma planta com calças? O roteiro é uma bagunça, misturando umas coisas sobre achar o corpo da mãe do Fred e a criança nos sonhos, que é o filho que vai nascer da protagonista, só que mais velho. E o Fred é um bebê Fred dentro do Fred normal. Tem umas cenas que não levam a nada e estão lá só pra tentar ter drama. Hora do Pesadelo 5 é um filme muito esquizofrênico. Ao mesmo tempo que ele tenta fazer uma coisa séria, dramática, ele tem o Fred vestido de chefe falando Bon appetit, bitch. Hora do Pesadelo 6, O Pesadelo Final, A Morte de Fred, dirigido por Rachel Talalay. Título gigante à parte, a história desse se passa mais 6 anos no futuro. E Fred matou todos os jovens de Springwood, menos esse cara, que ele deixa fugir pra trazer de volta pra cidade a filha do Fred. Isso é tão forçado quanto parece. Pontos positivos. Tem uma meia dúzia de planos legais no filme. Tem pontas do Johnny Depp e do Alice Cooper. Esse filme tem um aspecto bem tenso, que é o abuso que os personagens sofrem nas mãos dos pais deles. Isso é uma temática aterrorizante, mas que foi desperdiçada em um humor negro sem graça. Pontos negativos. Esse filme é estúpido. Os personagens são todos horríveis e o roteiro é uma bagunça sem sentido. As coisas acontecem fora do sonho, sem motivo nenhum. A reviravolta sobre a filha do Fred é tão óbvia que eu não me preocupei de esconder o spoiler. As atuações são muito ruins, ninguém nesse filme tem carisma. Nesse filme até o Robert Englund parece que tá de saco cheio dessa palhaçada já. O Fred aqui tá ridículo, ele tá parecendo um vilão de Scooby-Doo. As cenas de videogame desse filme são a coisa mais constrangedora que eu já vi. O filme mostra flashbacks do Fred Krueger que são bem desnecessários. E definitivamente a gente não precisa de deuses dos sonhos que são peixes flutuantes. Que porra é essa? Hora do Pesadelo 6, O Pesadelo Final, A Morte do Fred, A Filha de Fred, é um desses filmes em que nada faz sentido. Acho que não é nem tão ruim que é bom, mas ele também não é tão ruim que é ruim. Eu acho que ele é tão ruim que ele é, sei lá, é trash. O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, dirigido e escrito por Wes Craven de novo. O Novo Pesadelo segue Heather Langenkamp, a atriz do primeiro filme, que começa a ser assombrada por uma entidade demoníaca antiga que tinha sido capturada pela história do Fred Krueger. Mas quando a franquia acabou no filme anterior, a entidade se libertou. Sim, esse filme tem muita metalinguagem. Pontos positivos. Roteiro. O Fred atacando a produção de um filme da Hora do Pesadelo faz esse ser um metafilme muito louco, o que inclui uma parte da Heather lendo o roteiro, da cena em que ela acha e lê o roteiro. O redesign do Fred, que encaixa bastante com a ideia
Fred uma entidade demoníaca. Atuações. Quase todos os atores aqui interpretam eles mesmos e todo mundo tá muito bem. A direção do filme é muito boa, ele volta a ser tenso e tem aquela qualidade de sonho que tem no primeiro. A trilha sonora muda pra uma coisa meio A Profecia, o que funciona bastante com o novo Fred e com a trama girando em volta do filho da Heather. O design de produção é bem legal, principalmente nas cenas e nos cenários dos sonhos. Pontos negativos. Ele tem alguns efeitos meio toscos de tela verde. Flashbacks desnecessários. Esse parquinho não está dentro das normas de segurança. O Novo Pesadelo é a revitalização que essa franquia precisava. É um ótimo metafilme e basicamente uma carta de amor ao filme original. Eu já falei de Fred vs Jason no vídeo retrospectiva de sexta-feira 13, mas vamos de novo, por que não? Fred vs Jason, dirigido por Ronnie Yu. Acho que nesse vídeo eu vou ter que explicar a história, né? O Fred Krueger não tem mais força porque ninguém mais lembra dele em Springwood, então ele bola o plano menos conveniente do mundo, que consiste em reviver o Jason, impersonar a mãe dele e mandar ele matar jovens na Rua Elm, para as pessoas acharem que o Fred voltou, para ele ganhar seu poder de volta e conseguir voltar efetivamente. Isso tudo é explicado nos primeiros 5 minutos de filme. Pontos positivos. Surpreendentemente bem filmado, com os visuais e técnicas bem legais. As cenas de ação funcionam muito bem também. Ele é um filme bem divertido, na verdade. Pontos negativos. O plano do Fred é uma merda. Ele literalmente só funciona porque um policial fala o nome dele sem querer perto da protagonista. O roteiro inteiro é bem estúpido, é uma desculpa muito grande e desnecessariamente elaborada pra fazer o Fred e o Jason lutarem. O filme parece saber disso, pra falar a verdade. Os dois personagens principais são horríveis. Eu preferia que focasse nos secundários, que pelo menos eles têm o mínimo de personalidade. O Fred nesse filme tá com a cor errada! E aliás, ele não faz nada. Ele só mata um cara o filme inteiro. O nome do filme é Fred vs Jason. Se você vai ver isso esperando qualquer coisa que não seja uma trecheira, o problema é definitivamente com você. E finalmente chegamos em Hora do Pesadelo, o remake, dirigido por Samuel Bayer. A história desse filme é que o Fred era um jardineiro em uma creche, onde ele molestava as crianças e eu não acredito que esse filme tá copiando os Simpsons. Nem se tem que desvendar o mistério de por que seus amigos estão morrendo ou qualquer porra dessas, eu não me importo. Pontos positivos. Pontos negativos. Já deu pra perceber que eu odeio remakes assim. Eles basicamente pegam o filme original, tiram tudo que faz ele único pra deixar ele mais sombrio e acaba virando um terror merda genérico. O Fred nesse filme tá horrível, ele não tem carisma nenhum e tá parecendo um orc do Hobbit. Os personagens são genéricos pra cacete, não dá pra se importar com ninguém. As atuações também são horríveis. A Rooney Mara é boa atriz, mas aqui ela parece entediada o tempo todo. Eu não culpo ela. Computação gráfica horrível e desnecessária que tira toda a atenção da cena. Ele coloca várias cenas que tem no filme original, só que sem contexto nenhum, só porque elas são conhecidas. E claro, transforma todas elas em jump scares. O roteiro é incrivelmente estúpido e tenta jogar todos os clichês de filme de terror que já existiram, incluindo álbum de fotos com revelação, sótão escuro macabro, site conveniente explicando o roteiro, religião gratuita, desenhos macabros, flashback expositivo, found footage, bocarra demoníaca, a cena dramática de assinatura, uma escola abandonada, quarto secreto do vilão, palhaços gratuitos, plot twist óbvio, cena em que a protagonista se esconde em um armário e fica observando por uma fresta, onde ela vê o assassino passando procurando ela. Quando parece que o assassino desistiu, a gente descobre que ele sabia onde ela estava o tempo todo e a cena acaba em um jump scare. Esse filme é a melhor arma que o Fred pode usar, porque ninguém vai assistir isso e ficar acordado. E claro, já tem outro reboot da Hora do Pesadelo sendo planejado, porque igual a música do Fred, nunca vão deixar essa franquia dormir de novo. E se for pra fazer um resumo, esses são os filmes que eu recomendo. E essa foi a retrospectiva de Hora do Pesadelo da trecheira violenta. Se vocês gostaram, curtem o vídeo, se inscrevam no canal e comentem aí o que você concorda e discorda, quais são os filmes do Hora do Pesadelo que você mais gosta, e também quais outras franquias vocês querem ver uma retrospectiva igual a essa.